Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai direto ao que interessa. O que foi, de fato, essa nova leva de manifestações pró-Bolsonaro que aconteceu agora em 2025? Será que ainda tem força? Será que o bolsonarismo está tentando se reinventar? Ou será que foi mais do mesmo? Só barulho para dentro da própria bolha? Calma, que eu mergulhei fundo em 3 matérias pesadas, cada uma com uma lente diferente sobre o que rolou. Uma do UOL, que fala sobre a força e o limite desse bolsonarismo raiz, uma da BBC mostrando como a imprensa internacional olhou para tudo isso, e uma análise independente do site Marreta, que traz bastidores e ambições do núcleo duro bolsonarista. Se prepara, porque esse vídeo é pancada do início ao fim. Bora começar com o que foi visto aqui dentro do Brasil. A matéria do UOL não alivia os atos aconteceram. Sim, foram organizados, tiveram presença especialmente de apoiadores fiéis, os que seguem Bolsonaro como se fosse religião. Só que isso não representa crescimento. Não houve renovação, não teve adesão nova, nem de conservadores moderados, nem da direita tradicional, muito menos de indecisos. Ou seja, a manifestação cumpriu o papel de manter acesa a militância já conquistada. Mas parou por aí. Não é movimento de virada de jogo. É manutenção de território. O texto é muito claro ao dizer que o bolsonarismo mostra força para dentro, mas fragilidade para fora. Ele tenta o tempo todo se mostrar como maioria perseguida, como vítima de um sistema judicial injusto, como voz do povo sendo silenciada, mas a real é que isso já não cola como colava antes. O brasileiro médio, o eleitor pragmático, não entra mais nessa com tanta facilidade. E aí vem o ponto: o bolsonarismo não está mais expandindo, ele está se protegendo, se defendendo do desgaste, tentando transformar réu em mártir. E se isso soa familiar, é porque é exatamente isso que acontece com populismos em declínio. A retórica se radicaliza quando a base já não cresce mais. Agora, corta para a análise da BBC. Essa parte é importante porque traz o olhar de fora. E o que a imprensa internacional viu? Primeiro, uma tentativa de Bolsonaro de se vender como vítima política. Segundo, uma certa indiferença. Terceiro, um alerta. Jornais como El País, Le Monde, até o New York Times mencionaram as manifestações, mas sem dar o mesmo peso de antes. Já não é mais manchete com impacto. É tratado como um sintoma, não como uma ameaça. O alerta vem porque ainda há medo de que esse tipo de narrativa de um líder populista, se dizendo injustiçado, seja usado para desestabilizar a democracia. Mas, ao mesmo tempo, esses veículos apontam que as instituições brasileiras, especialmente o judiciário, estão respondendo dentro da lei, com firmeza, sem cair em provocações. Isso passa uma imagem de estabilidade democrática, apesar do ruído político. Em outras palavras, o mundo está olhando, mas já não está se assustando tanto com Bolsonaro. E isso, pro bolsonarismo, é um problema. Porque boa parte da força política dele vinha justamente do fato de causar impacto, de gerar tensão, de parecer um ponto de ruptura. Quando ele vira repetição, ele perde a novidade. E aí vem a cereja do bolo, a análise do Marreta. Essa matéria é ouro porque entra nos bastidores. Mostra que, apesar do discurso inflamado, o que o núcleo bolsonarista quer de verdade agora é negociar. Isso mesmo. Negociar com o Supremo. Estão sonhando com algum tipo de acordo que alivie a barra de Bolsonaro, especialmente nos processos mais pesados, como os ligados ao inquérito das milícias digitais e os que envolvem tentativa de golpe. O cálculo deles é o seguinte: se mostrar força nas ruas, manter uma base barulhenta, talvez isso crie margem para uma negociação de bastidores, talvez o Supremo recue. Talvez haja uma brecha para Bolsonaro não ser completamente apagado do cenário político. Só que tem um porém gigante aí, isso é mais ilusão do que plano. O STF já mostrou várias vezes que não vai negociar sob pressão. As decisões estão sendo tomadas com base em provas, delações, perícias e não em manifestações na rua.
E mais dentro do sistema político, ninguém mais aposta no retorno de Bolsonaro como figura central. Nem Centrão, nem empresários, nem militares. E quando esse tipo de suporte começa a evaporar, a base militante vira só espetáculo. Um espetáculo ruidoso, mas sem canal real para virar poder. E mesmo a ideia de Michele Bolsonaro como plano B tem seus limites. Ela pode até herdar os votos mais fiéis, mas não tem carisma, nem estofo político para liderar com a mesma intensidade. A verdade é que o bolsonarismo chegou num ponto de mutação, não consegue mais crescer, mas ainda não sabe como se reinventar. Tá preso entre o messianismo do Salvador injustiçado e a dura realidade de que os processos judiciais vão avançar, doa a quem doer. No fim das contas, o que esses 3 textos mostram é um bolsonarismo que tenta se manter relevante, mas está cada vez mais preso num ciclo de autoafirmação. Ele fala para si mesmo, se alimenta do próprio discurso, mobiliza os mesmos rostos, os mesmos gritos, os mesmos símbolos. E isso, em termos políticos, é perigoso não porque vai derrubar o sistema, mas porque pode criar uma bolha radicalizada sem interlocução com a realidade. E o Brasil, que já está cheio de crises, não precisa de mais uma camada de ilusão ideológica. Então fica aqui a reflexão: é preciso estudar política com seriedade, entender o que está por trás dos discursos, saber o que é força real e o que é encenação. Porque quem vive só de gritar na rua pode até fazer barulho, mas dificilmente consegue mudar as coisas de verdade. Se curtiu esse mergulho, já deixa o like, comenta o que você acha do futuro do bolsonarismo e compartilha esse vídeo com quem ainda acha que protesto cheio de camiseta verde e amarela resolve problema judicial. Aqui é papo reto, com base e sem passar pano. Até o próximo!